programa Extra Classe de hoje você confere mais uma palestra do 11º Congresso do Sindicato dos Professores de Minas Gerais. A educação nunca foi algo de fundamental no Brasil. O Extra Classe está começando agora. O novo Plano Nacional de Educação, documento que reúne as diretrizes da educação brasileira para a próxima década, deve ser enviado ao Congresso ainda este ano. Os desafios em torno da elaboração desse plano e da construção do Sistema Nacional de Educação foram debatidos no 11º Consimpro, o Congresso do Sindicato dos Professores, que reuniu nos dias 13 e 14 de agosto pesquisadores e especialistas de diversas áreas. Confira agora um compacto com os melhores momentos da palestra do professor Gaudêncio Frigoto, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Os desafios para construir um Sistema Nacional de Educação e um Plano Nacional de Educação, o que nos ocupa é o presente, mas esse presente é largo. Dermeval Saviani fez a dissertação de mestrado dele exatamente sobre o dado de que nós não temos um Sistema Nacional de Educação. Isso lá se vão mais de 30, não quase 40 anos. 30 e poucos anos depois, Saviani é ainda o pesquisador que mostra que não temos um Sistema Nacional de Educação e temos dificuldades imensas para efetivamente criar um Plano Nacional de Educação. Como entender esse presente que se mantém em elos, vínculos com um passado que não é um passado recente? Porque é difícil no Brasil montar um sistema nacional e porque é necessário. E porque o Plano Nacional de Educação tem ideias extraordinariamente boas, mas temos grandes dificuldades de concretizá-las. Nós revisitamos 6 grandes pensadores que ajudem a entender o Brasil que somos, e é através disto, porque a educação não está pendurada nessa sociedade, que eu consigo vislumbrar as dificuldades, os desafios, tanto do Plano Nacional de Educação quanto de um sistema articulado de educação. Em suma, esses autores nos permitem entender por que, para a classe burguesa brasileira, para o capital, não se necessita de um Sistema Nacional de Educação, e sequer se necessita da universalização da educação básica, fundamental. Então não é por acaso que nós chegamos à primeira década do século XXI com 15 milhões de analfabetos e com uma desigualdade educacional monstruosa, e com uma dualidade estrutural cada vez mais sedimentada. O Luiz Fiore tem um pequeno texto de 3 páginas que se chama Dar Nome aos Bois. E ele diz que ao largo do século XX no Brasil houve a disputa de 3 projetos, dentro dos quais nós podemos entender as relações sociais e relações educacionais. O monetarismo, ou a ideia de que a sociedade é o Banco Central. Isso vem de Prudente de Moraes, eu diria até Palocci. Podemos discutir isso depois. O econômico, e de certa forma, não estamos separados disso no presente, porque isso também não é uma vontade apenas individual ou de um grupo, é questão de uma força social capaz de mudar isso. Qual é o segundo projeto? O segundo projeto é aquele que a FHC quis enterrar. É o projeto nacional desenvolvimentista. O que é esse projeto nacional desenvolvimentista? É fundamentalmente a Era Vargas, onde, como vários pensadores nos mostram, não se estabelece efetivamente uma revolução, mas se faz uma aliança entre interesses de classe, especialmente o latifúndio e os industriais que emergem, e sim, lutas dos trabalhadores e
e também concessões no campo do trabalho. Qual é o projeto no qual a luta por um sistema nacional integrado de educação, ou articulado de educação, se filia e tem a sua memória larga? É um projeto que, como diz Fiore, foi muito mais luta ideológica do que prática. É um projeto nacional popular. Mas o que ele tem de novo e por que um plano nacional articulado de educação e um plano nacional de educação só podem ter efetividade se esta perspectiva se alarga? E o que tem como base esse projeto? Nacional popular, porque sem socializar a política, sem alargar a participação efetiva e qualificada de grandes massas, o poder do capital permanece. E quais são as grandes pautas? As grandes pautas que, exatamente após o longo período da ditadura Vargas, abrem a sociedade brasileira no campo da cultura, da arte, da educação. Pé no chão também se aprende a ler. Freire é síntese desse tempo, não é criador desse tempo. Nós não podemos deificar nenhum autor. A grande qualidade de Freire é que ele sintetiza um tempo. De pé no chão também se aprende a ler, e as lutas camponesas, a luta por reforma agrária, a luta por reformas de base. E a educação, neste contexto, é que emerge como um direito social e um direito subjetivo. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Voltamos a exibir trechos da palestra do professor Gaudêncio Frigoto, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Confira agora. Chegamos ao final do século XX, que esses três projetos que se degladiaram e que dominantemente o projeto financista imperou, nós chegamos ao final do século XX e eu quero aqui sublinhar a década de 90, porque a década de 90 está pautando a primeira década de 2000. A década de 90, a classe burguesa brasileira, para usar a metáfora do Yanni, pendeu o pêndulo para um capitalismo dependente. O que é um capitalismo dependente? É aquele capitalismo que grupos poderosos, internos, a classe burguesa brasileira, se associa de forma subordinada aos grandes centros hegemônicos do capital em todas as esferas, inclusive na educação. Eu vou aqui destacar três pensadores que fazem sínteses da educação e que nos dizem por que nós não temos um plano nacional de educação e por que as metas da CONAI, tão claras e tão importantes, elas são límpidas e elas são construídas há mais de 30 anos, essas ideias, e por que elas não vigoram. As décadas que vão de 46 ao golpe de 64 são de uma socialização da política extraordinária. E vem um golpe que dura 20 anos. Aqui é que eu quero chamar a atenção, porque aqui que se começa uma regressão no campo da educação e que é o grande óbice, do meu ponto de vista, ao plano nacional e as lutas do plano do Sistema Nacional de Educação articulado. Aqui a primeira regressão é quando, na teoria pedagógica e no imaginário educacional e da sociedade, a educação deixa de ter a ideia de direito social e subjetivo, criação, aliás, da própria burguesia enquanto classe revolucionária, escola pública, laica, universal e gratuita, e passa a ser entendida como um capital. Mas vejam quem nos vai fazer a síntese desse percurso.
Florestan Fernandes. Florestan Fernandes, que foi, sem dúvida, o grande interlocutor nosso na Constituinte, o que fazia, de certa forma, as sínteses. E Florestan, ao acabar a Constituinte e promulgar a Constituição, em 92, ele faz um texto e nos diz o seguinte: a educação nunca foi algo de fundamental no Brasil. E muitos esperavam que isso mudasse com a convocação da Assembleia Nacional Constituinte. Mas a Constituição, promulgada em 88, confirmou que a educação é tida como um assunto menor. Não alterou a situação. Mas Florestan não é um pessimista. Florestan diz que é uma questão secundária, mas não nega que nesse percurso houve conquistas e houve avanços. E quando nós construímos um debate denso na sociedade brasileira de uma educação pública, uma educação politécnica, uma educação omnilateral, isto é, que desse conta de todas as dimensões do humano e que, portanto, houvesse uma democratização da sociedade, da riqueza e da educação, nós começamos a década que me referi anteriormente, que define a luta de projetos societários no século XX. A década de 80 no mundo é de regressão social, é de desmedida do capital. Qualificação é substituída por empregabilidade. Direito ao trabalho por empregabilidade. Formação integral por competência. Ora, é colocar o cidadão nu, isolado, frente à força do capital. E este ideário é o ideário mercadológico. É o ideário de tornar a educação um serviço mercantil.